Oiê, vamos falar do Partenamut? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais dos planos de saúde que a gente tem aqui na Bélgica, eu vou falar um pouquinho do plano básico do Partenamut, que na verdade é um plano que qualquer pessoa vai conseguir fazer sua inscrição, porque a partir desse plano a gente tem os planos que são adicionais. Então aqui eu quero falar um pouquinho do Partenamut e também do que você pode receber do plano de saúde deles. Eu quero que você saiba que esse vídeo não está sendo patrocinado por eles. Bem que eu gostaria de estar recebendo dinheiro para poder fazer isso, mas não. Na verdade aqui é mais para poder trazer informação para vocês, porque caso vocês estejam procurando um plano de saúde, que vocês possam também ter a noção do que outros planos de saúde possam receber. Então, aqui é para vocês poderem saber do plano básico do Partenamut. Eu também tenho a intenção de fazer outros, como por exemplo o Solidares, o CM e inclusive qual você queira que seja do próximo vídeo para poder analisar o plano básico. Você pode escrever aqui nos comentários que com certeza eu vou dar prioridades para esses, mas a minha intenção é de falar do máximo possível para vocês poderem saber como escolher. O Partenamut é um dos mais famosos planos de saúde que a gente tem aqui da Bélgica, principalmente na região sul e na região de Bruxelas. Eles, inclusive, têm como grande lema de eles serem livres. O que isso significa? Muitas vezes, muitos planos de saúde ou seguem uma política de ou ser de esquerda, de centro ou de direita, ou inclusive alguma filiação religiosa. No final das contas, o que vai acontecer é que muito do que você tem de saúde vai ser priorizado e depois a gente tem os ideais religiosos e ideais políticos. O Partenamut se abraça e inclusive tem como grande prioridade e também inclusive de orgulho de não seguir nenhum tipo de organização política ou inclusive religiosa. Eles têm inclusive o grande moto de que o mais importante da saúde é a saúde do cliente. Então, isso pode ser talvez um critério que você goste e que talvez você queira a respeito do Partenamut. Vale lembrar que todo plano de saúde tem que ser feito por alguma pessoa. Você não pode morar aqui na Bélgica sem você ter um plano de saúde ativo. Isso porque você precisa estar protegido. Isso não significa que você não possa usar o sistema de saúde enquanto você ainda não tem um plano de saúde, mas isso não é uma coisa que você pode esperar por muito tempo para você poder ter. Uma outra coisa que eu quero que você entenda é que sim, quanto mais barato você paga por um plano de saúde, menos cobertura você vai ter. Isso não significa que quanto mais você paga, melhor vai ser. Mas aqui a gente tem sempre um sistema de que aqui a saúde é universal, você precisa ter um plano de saúde que é de uma empresa terceira, mas o que vai acontecer muitas das vezes é que você vai ser reembolsado de tudo que você está tendo dos seus atendimentos e dos seus planos. Especificamente do Partenamut, a gente vai ter que o plano de vantagens que a gente vai ter da cobertura básica é de que a gente vai ter não só o atendimento de 24 horas por dia, também de que você vai ter serviço social e que o pagamento de 14 euros por mês por titular. Isso significa que você também pode pagar ou de forma anual ou de forma trimestral. Isso aí vai depender muito do que você quer e muito do que você vai fazer e inclusive também os pagamentos vão depender do que você usou ao longo dos meses. Aqui na Bélgica é muito comum que você possa sim ter um sistema de que você vai utilizar o plano de saúde especificamente para o que você tem de situações médicas, mas você sempre tem um reembolso. Eu quero que você sempre entenda que não só no Partenamut, mas como outros, quanto mais você paga para o seu plano de saúde, mais coberturas e mais retorno você tem. Por ser 14 euros por mês, eu acho que você tem uma boa cobertura, porque é um plano que até é em conta, e inclusive o reembolso ele vale muito a pena. Mas isso é uma coisa que você não pode ficar pensando que você vai deixar de pagar para você poder utilizar o seu médico. O plano de saúde aqui pode até parecer que ele tem um tamanho razoável, né? 14 euros por mês não dá muita coisa, mas pode ser que talvez você precise de coisas mais específicas para você. Então aqui eu vou falar de algumas das vantagens do plano de saúde básico do Partenamut. O primeiro deles é a ajuda que você tem com prevenção. O que quer se dizer de prevenção é que não necessariamente você precisa estar com algum problema médico para que você precise utilizar o seu plano de saúde. Muito pelo contrário, o próprio Partenamut vai disponibilizar para você aplicativos que são inclusive de saúde, também contraceptivos para você poder utilizar, inclusive também treinamento de primeiros socorros e também aulas de nutrição e de dietas. Nós também situações que você possa utilizar de esporte, ou seja, você pode também receber um desconto na sua mensalidade que você tem na sua academia por você ter o Partenamut, vacinas, inclusive também de casos de situação que você está viciado em alguma substância, que você também pode ter a ajuda do Partenamut, e também até mesmo situações preventivas de consulta, como por exemplo fazer um check-up médico de você, e por fim também a gente vai ter outras situações de tratamento de alergia e vacinas. Então, você sempre vai ter um reembolso ou pode ser que cubra uma boa parte.
para cada uma das situações específicas. Eu vou deixar depois que você saiba e que você veja no site do Partenamut. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo para você poder dar uma olhada também. O segundo dele seria de tratamento médico. Então, além do tratamento médico que a gente tem com a consulta, nós temos também a cobertura para você, caso você tenha diabetes ou que você também tenha incontinência, inclusive de fisioterapia, situação de medicina homeopática, e sessões também de sexologia e também de psicologia, assim também como você ter tratamentos para você poder parar de fumar. Também vamos ter de enfermeiras que vão até a sua casa, situações paliativas que você pode utilizar na sua casa, quando você tem uma situação de emergência fora da região que você mora, e também que a gente tem assistência remota e também terapias alternativas, terapia do sono e também tratamentos de alergia. Além disso, também o Partenamut ele cobre algumas situações que você tenha de visão ou de audição, como por exemplo, eles podem te ajudar com um preço que geralmente vai variar de ano por ano ou a cada 2 anos, ou que também eles podem reembolsar um certo valor, como por exemplo de ajudar vocês com aparelhos auditivos e inclusive também de lentes de contato e também óculos e cirurgia a laser para olhos. Então, isso pode depender da situação, de você poder comprar um óculos e você ter um reembolso quase que total ou parcial ou um bom valor para comprar novos óculos por ano. Além disso, nós temos também a ajuda dentária. É interessante perceber que algumas situações, e a maioria das situações, vão ser de que você sempre precisa estar anualmente dando uma olhada nisso, como por exemplo a situação dentária. Então, o Partenamut ele cobre também você, de caso você tenha algum problema de prótese dentária, ou também de você ter um tratamento de curar ou de prevenir os seus dentes, que geralmente tem que ser feito de forma anual. Lógico que você também não vai ser punido, né? Porque você está mudando agora para que está aprendendo sobre tudo isso, mas é interessante perceber que a cada 1 ano você tem que dar uma olhadinha nos seus benefícios. Como, por exemplo, eu falei antes dos óculos e agora que eu estou falando, por exemplo, da higiene bucal. Além disso, também o Partenamut ajuda com crianças e também adolescentes. Eles vão ajudar também com consulta de médico, além disso de também fazer coach para pessoas que queiram também seguir essa carreira de poder fazer ajuda de pessoas que precisam de tratamentos médicos, inclusive de tratamento de crianças que estão doentes, também terapia de fala, assim como, por exemplo, nós temos também terapia de motricidade, de movimentação e também de alguns outros que a gente tem, assim como os adultos, por exemplo, de saúde bucal, também temos de esporte, ou seja, para poder conseguir ajudar e influenciar as crianças a praticar um esporte, e também tratamento de alergia, estágio, viagens para escolas e vacinas também. No caso de nascimento e adoção, também vamos ter a ajuda do Partenamut, como por exemplo, caso você queira fazer a sua gravidez, quando você queira ter o seu parto na sua casa ou em um centro ou, por exemplo, em um hospital, assim também como ajuda de pessoas que vão te ajudar e vir até a sua casa para poder te ajudar com comida ou te ajudar também a cuidar do bebê, assim como também temos fertilização in vitro, também fisioterapia e tratamento pré-natal, temos também a situação de você conseguir alugar e comprar equipamento médico, também adoção e nascimento e os bônus que você recebe por poder receber, que aqui na Bélgica você recebe um dinheiro para poder te ajudar quando o bebê nasce e inclusive nos meses subsequentes até ele se tornar com 21 anos, 24 anos. Inclusive também temos terapias não invasivas pré-natal e também vacinas e como você parar de fumar. Como outras terapias e paramédicos, também temos a situação de que você pode ter aplicativos de saúde, também temos também informações de comidas para você poder conseguir fazer um regime, inclusive também que temos de coach, assim como também fisioterapia geral, terapia de fala, inclusive de nutrição, dieta, psicologia, sexologia, inclusive motricidade, pedicure também que temos, é uma coisa bem interessante de conseguir dar uma olhadinha, e terapias alternativas. Ou seja, você pode perceber que, assim como eu falei para vocês, a gente tem essa ideia de que é um plano de saúde, então não necessariamente tem que ser com você indo até o hospital, mas pode ser para você poder prevenir e também de outras situações que não são especificamente médicas, mas que podem ser tratamentos e terapias alternativas, o que eu acho que é muito interessante de planos de saúde poderem oferecer também. No caso de hospitalização, ou que você está saindo, ou que você precisa, inclusive, ir voltar ao hospital, nós temos a ajuda de tanto de pessoas que podem ajudar na limpeza e nos ofícios da sua casa, também de você ter um depósito que você precisa pagar para você poder conseguir ser hospitalizado, assim também como temos de você conseguir ter uma estadia curta, como por exemplo de você ter uma licença para poder ficar em casa, assim como o pagamento de custo de hospitalização, alguns outros gastos também extras que podem ser colocados, garantia contra doenças graves que podem acontecer com você, assim como aluguel e também compra de equipamentos médicos, também de você conseguir
ter um bônus para poder conseguir melhorar a sua casa, também assim como você tem algumas outras formas de você poder manter-se em casa, como licença médica. Inclusive, tratamento paliativo, tratamento pós-hospitalização, pré-hospitalização, inclusive de transporte de diálise e oncologia, e também assistência remota, e inclusive também de transporte médico não emergencial, e inclusive emergencial urgente. Apesar de parecer um certo repeteco, mas também temos do que a gente tem do material médico. Então, tanto de você precisar de aparelhos auditivos para poder te ajudar, inclusive de você também ter de compra e aluguel de equipamentos médicos, assim como também você também precisar de equipamentos para caso você tenha alguma queimadura grave, e também até de perucas, que podem também ser compradas, inclusive de palmilhas ortopédicas, e até mesmo de você ter uma roupa médica para você poder adaptar e colocar em um hospital. Então é sempre interessante que caso você esteja passando em alguma situação médica, ou até mesmo que você está no período de gravidez, muito provavelmente o Paternamute pode te ajudar, não especificamente com o que está acontecendo no hospital, mas o que você precise de antes, durante e depois também. No caso de doenças crônicas ou doenças sérias, nós temos várias outras ajudas, como eu falei, de você poder ter a manutenção de sua casa, assim como também de você ter comidas específicas para você, inclusive de você também até mesmo processos para você conseguir ser alimentado por tubos, situações de diabetes, situações de continência, inclusive de perucas que são médicas para você poder também utilizar, assim como você conseguir também ter um bônus para poder melhorar a sua casa e conseguir ter uma casa melhor para poder te abrigar, inclusive reconstrução de seios, até mesmo como sessões para poder te acompanhar depois que você teve um tratamento de câncer, e inclusive assistência remota de serviço, e por fim também temos situações de oncologia, diálise e também transporte médico para poder te ajudar. Tem também a situação de perda de autonomia ou de situações que você tem uma pessoa que precise ou dependa disso, que o Paternamute também pode te ajudar, tanto com, assim como eu já falei das outras situações, como de pessoas que te ajudam trabalhando em casa, assim também com o aparelho auditivo, inclusive de pacotes de incontinência, assim como você também poder conseguir ter uma licença para poder ficar em casa, inclusive de algumas revalidações, assim como ajuda de enfermeiros na sua casa e também tratamentos paliativos, assistência remota e também transporte não emergencial para os hospitais. O Paternamute também te ajuda com caso você precise de tratamento de sono, ou seja, caso você tenha algum problema de dormir ou inclusive apneia, você pode passar por algumas sessões e terapias para você poder conseguir dormir melhor. Caso você queira ou você também tenha alguém da sua família que queira ajudar com pessoas que precisam de ajuda em casa e que estejam reconhecidas também pelo governo, tem também um pacote de reembolso para poder você conseguir ter a ajuda de tantas pessoas poderem se formar e também poderem trabalhar. Assim como eu falei, também o reembolso de óculos pode variar de algumas situações, como por exemplo, você tem de 75 euros a cada 2 anos, ou inclusive você também tem a situação que você precisa utilizar de lentes de contato ou até de óculos que você tenha de uma visão que seja única ou que seja de progressivo, que pode variar entre 50 e 100 euros. O que uma das coisas que a gente precisa entender é que nem sempre a gente vai ter uma situação que você consegue combinar várias situações de você conseguir ter um desconto maior. Então, tipo, se você tem um óculos com lente progressiva e que você, inclusive, quer utilizar mais o desconto do Paternamute, você não consegue fazer 175 euros de desconto. Então, sempre perceba que, na verdade, a gente tem que, sim, muitas das coisas do Paternamute ajudam você e dão reembolso, mas você não pode fazer uma combinação de descontos ou de reembolsos. E caso você utilize algum aplicativo, que pode ser desde você ter algum aqui da Bélgica, que é para poder você conseguir ter um tratamento médico, ou até mesmo de tratamentos como, por exemplo, você ter o Headspace, que é para você poder ter de meditação, você pode ter várias diferentes categorias que você pode ser reembolsado por poder utilizar esses aplicativos também. Então vale lembrar que tudo aqui que eu tô falando são situações que eu tô falando de forma mais geral. Eu não consigo te dizer quais são as melhores coisas que você tem para quando você vai ver um plano de saúde. Aqui, como eu tô falando do Paternamute, eu tô falando de todos o que o Paternamute ele consegue oferecer. É lógico que todos os outros planos de saúde vão oferecer praticamente a mesma coisa básica. Pode ser que alguns deles ofereçam de uma forma diferente ou ofereçam a mais. Então aqui eu estou colocando para você ter uma ideia básica do que você pode ser coberto pelo Paternamute, e inclusive que você pode ser reembolsado, mas os valores exatos vai precisar que você precise ir ou no Paternamute, ou que você tenha alguma situação que você precisa pesquisar especificamente, ou inclusive, por gentileza, você também pode mandar nos comentários uma pergunta de quanto que custa mais ou menos, ou se alguém tem alguma experiência com isso, porque eu não consigo falar de todas as situações médicas, porque esse vídeo, inclusive, já tá bem longo. Eu queria que ele fosse longo para poder explicar de todas as situações, mas se eu for falar do valor específico, de como utilizar, cara, esse vídeo ia virar um documentário. Então,
Eu quero também fazer de outros vídeos, como por exemplo, comparando situações específicas de cada um dos planos de saúde, ou caso você precise fazer de situação de óculos ou de situação de hospitalização, mas aqui eu queria que você tivesse uma noção de o que o plano básico do Partnera Multi oferece. Ou seja, ele oferece todas as situações, por exemplo, óculos, academia, situação dentária. Beleza, então esse parece um bom plano. Será que o Solidários ele oferece a mesma coisa, só que eu tenho mais vantagens ou eu tenho menos vantagens? Eu tenho que pagar mais ou eu tenho que pagar menos? Então, isso são coisas para você ter uma noção do plano básico do Partnera Multi. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, a análise do plano básico do Partnera Multi. Inclusive, você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar, ou até um próximo plano de básico que você gostaria que eu analisasse? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E é tão importante que existe essa situação que eu estou falando do plano de saúde para você, que tem um vídeo que, inclusive, eu fiz uma análise de quando você tem as situações de caso você não esteja validado ou você não tenha o visto aqui na Bélgica. Como que funciona quando você precisa ir para o hospital? E também, caso você queira saber mais de o que é e como que você pode entender mais sobre o plano de saúde e o seguro saúde aqui na Bélgica, tem esse vídeo que eu falei a respeito disso e o que você precisa saber também. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!